Minha família me expulsou e me chamou de fracassada, até a chocante revelação na porta do prédio. O cheiro de mofo e madeira antiga envolvia Clara assim que cruzou o limiar do seu novo lar. Um pequeno apartamento em um prédio que parecia ter mais histórias do que habitantes. As paredes descascadas pareciam sussurrar segredos esquecidos, e o rangido do assoalho ecoava como um lamento distante. Era tudo tão diferente da casa em que crescera, cercada por olhares de desprezo e palavras cortantes. E agora, sozinha, Clara tentava se reinventar. Naquele dia nublado, seus dedos se arrastaram sobre a mesa de cozinha, coberta de poeira e insetos. Sentimentos de medo e tristeza a invadiam como um mar revolto. Afinal, ela tinha deixado tudo para trás. O desprezo da família, as críticas constantes, na esperança de encontrar algo que pudesse chamar de seu. Mas a solidão se tornava uma sombra persistente. O apartamento estava escuro, exceto pela fraqueza da luz que entrava pela janela, e a sensação de estar sendo observada a fazia sentir-se inquieta. Explorando cada canto, Clara encontrou um porta-retrato empoeirado em uma estante velha. Ao limpá-lo, a imagem fez seu coração parar. Era uma foto de sua mãe. Quando jovem e radiante, acompanhada de uma figura sombria, Clara não reconhecia a pessoa ao lado dela. O rosto era desvanecido, como se houvesse sido apagado da memória. O mistério a envolveu, e uma onda de determinação surgiu em seu peito. Quem era aquele estranho? E por que havia se tornado um fantasma na história da família? Ela se sentou no chão frio, segurando a foto com as mãos trêmulas. Uma sensação de conexão pulsava, quase elétrica. Ao seu redor, o silêncio do apartamento era ensurdecedor. Clara precisava de respostas. Sua mente fervilhava de perguntas sobre o passado, sobre quem realmente era. Cada letra do nome que era chamado pela família soava como uma condenação, mas aquela foto parecia apontar para um caminho diferente. Numa noite chuvosa, Clara decidiu destroçar seus medos. Um sonho a envolveu, onde ela ouvia um sussurro. Alguém dizia seu nome, mas não era uma voz familiar. Acordou sobressaltada. O som de algo quebrando no andar de cima a fez girar a cabeça. O barulho foi seguido por um silêncio pesado. Uma sensação estranha tomou conta dela, como se não estivesse sozinha. O que ou quem havia mais naquele prédio esquecido? Os enigmas se tornavam claros, mas ao mesmo tempo mais confusos. De repente, seu telefone vibrou e uma mensagem de um número desconhecido iluminou a tela. Cuidado com o que você busca, Clara. A verdade pode ser uma prisão. Ela hesitou. Seria possível que suas lutas familiares não fossem apenas desprezo e rejeição? As respostas que buscava poderiam vir com riscos ainda maiores. E quem era o misterioso ser na foto? O que o passado escondia? A respiração de Clara ficou pesada. O desejo de saber e a necessidade de se libertar da dor a dividiam. Estava preparada para enfrentar a sombra de sua história? O barulho começou mais forte, como se alguém estivesse a descer as escadas. Clara se levantou devagar, com o coração na boca. Ela olhou para a porta. O que estava do outro lado? A verdade estava prestes a ser revelada. Ei, antes de continuarmos com esta história incrível, preciso de fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí em baixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara sentiu o coração acelerar enquanto se aproximava da porta. O silêncio do apartamento parecia um lento tamborilar na sua cabeça. Quando a porta rangia, um frio arrepiante subiu pela espinha. O que estava do outro lado daquela padeira antiga? Com o último fôlego, ela girou a maçaneta e empurrou a porta. Mas nada ou ninguém estava ali. A tensão no ar era quase palpável.
mas ela não podia ignorar o sussurro que ainda ecoava em seus ouvidos. O que ou quem estava chamando por ela? Clara hesitou, seu cérebro correndo com as lembranças da foto, a figura sombria ao lado de sua mãe. O que significava? Suas memórias familiares, já tão curvas, começaram a emergir de maneira distorcida e confusa. De repente, um estrondo veio do andar de cima. Clara saltou, o coração batendo descontrolado. Uma sombra atravessou a parede do corredor. Era baixo e veloz. Clara prendeu a respiração, pensando se deveria correr ou investigar. Mas o impulso de descobrir a verdade a manteve firme. Com passos hesitantes, decidiu subir as escadas, cada rangido ressoando como um grito no silêncio da noite. Ao alcançar o andar de cima, ela encontrou uma porta entreaberta e uma luz fraca piscava lá dentro. Clara deu um passo à frente, passada a incerteza. Quando olhou através da fresta, a visão a paralisou. Uma jovem, semelhante à sua mãe na fotografia, estava de costas. Mas não estava sozinha. 2 homens estavam ao seu lado com expressões sérias. Seu estômago revirou. Quem são eles? O que eles estão fazendo aqui? Clara murmurou para si mesma, enquanto ameaçava dar um passo à frente. Mas então, um eco familiar de risadas interrompeu seu pensamento. Uma risada feminina. Era a voz da sua mãe. Ela nunca havia imaginado que a pudesse ouvir novamente. Você precisa entender, Clara, disse a jovem, começando a se virar lentamente. Tudo o que fomos, tudo o que somos, depende da escolha que fizemos. Quando a mulher finalmente se virou, Clara sentiu um golpe de incredulidade. Era sua mãe, mas com um olhar que parecia mais sombrio e pesado, como se o mundo inteiro estivesse sobre seus ombros. Antes que ela pudesse processar a cena, os homens se viraram. Também. O mais alto avançou, apontando para Clara. Você não deveria estar aqui. A verdade que você procura não é o que imagina. Você está em perigo. O último aviso arrepiou Clara. A sensação de inquietação tomou conta dela. Mas a foto, quem era aquele com você? Clara gritou, sua voz tremendo, confusa. O tempo parecia parar, enquanto o rosto de sua mãe se contorcia em dor e vontade de explicar. Isso envolve você mais do que pode imaginar. Você precisa saber que a família não é tudo o que parece. E então, a porta atrás de Clara se fechou com um estrondo, a energia daquelas palavras ecoando como um eco distante. O que isso significava? Assim que a escuridão da sala se fechou. Redor dela, uma onda de pânico a inundou. Um segundo depois, o celular de Clara vibrou novamente e ela olhou para a tela. Uma nova mensagem. A verdade está mais próxima do que você pensa. Prepare-se para o inesperado. O frio percorreu sua pele. O que ela estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. Clara girou sobre os calcanhares, pronta para encarar a verdade, mesmo diante de uma escuridão impenetrável. Os segredos da família estavam à flor da pele, todos entrelaçados em um mistério que ameaçava se desenrolar. E, acima de tudo, ela sabia que o retorno à sua vida anterior era agora impossível. Clara girou sobre os calcanhares, o coração disparado, pronta para encarar qualquer mistério que surgisse. Mas então, antes que pudesse pensar em como responder ao aviso de sua mãe, o ambiente ao redor dela mudou. O ar ficou pesado, como se algo invisível estivesse colidindo à sua volta. A luz fraca da sala piscou de repente, e antes que ela pudesse processar o que estava acontecendo, tudo ao seu redor se desfez em uma névoa espessa. A realidade parecia escorregar de suas mãos. E quando a névoa se dissipou, Clara se viu em um lugar completamente diferente. Estava em um antigo escritório, com papeladas espalhadas por toda parte e uma janela que dava para uma rua movimentada de uma cidade que não reconhecia. Na parede oposta, um grande quadro mostrava a imagem da sua mãe da foto, mas agora era um retrato ao lado de 2 homens. De ternos escuros, seus rostos cheios de determinação. Espera!
A mente de Clara girou. O que está acontecendo? O ar estava frio, e o modo como os homens encaravam a câmera já a deixava inquieta. Clara se aproximou da mesa. Havia um diário aberto, suas notas escritas apressadamente. As palavras saltavam para ela. A verdade sobre os Akira. A família não é o que parece. Então um barulho alto fez Clara girar, seu coração batendo rápido novamente. Uma porta bateu, e com isso, um homem alto entrou, seu olhar fixo em Clara. Ele parecia conhecido, e a expressão em seu rosto era uma mistura de alarme e reconhecimento. Clara, ele perguntou confuso. Era um tom que poderia afetar sua sanidade. O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar aqui. Quem é você? O que está acontecendo? Clara sentiu uma adrenalina percorrer sua corrente sanguínea. As palavras saíam rápidas de sua boca. Você precisa ir. Eles vêm atrás de você. A verdade é mais mortal do que você imagina. Ele se aproximou, puxando Clara para um canto escuro do escritório. E seus olhos estavam arregalados de pavor. Antes que Clara conseguisse fazer qualquer pergunta, o homem começou a desenrolar seus pensamentos. Os Akira, nós somos a primeira linha de defesa. A sua família tem segredos que não deveria conhecer. Eles manipularam tudo isso, Clara. E agora, por sua causa, eles não vão parar. Eles já estão vindo. Ela sentiu um nó no estômago. Segredos? Que segredos? De quem? Você está falando? O desespero a envolvia. Os olhos do homem brilharam com uma urgência quase dolorosa. A sua mãe e o homem na foto são parte de algo muito maior. Diga, Clara, são não só uma vítima. Você é a peça central. O que quer que eles estejam buscando, você é a chave. Clara ficou paralisada. A peça central? O que você quer dizer? Era tudo confuso. Cada resposta diariamente mais distante. Cada palavra como uma bomba. O que significava ser a chave? Você precisa entender, ele disse. E ao olhar novamente pela janela, seu rosto palideceu. Eles estão aqui. Pela janela, Clara viu sombras se aproximando. Homens e mulheres em trajes escuros, com expressões que mostravam apenas uma determinação gelada. A respiração dela ficou presa na garganta enquanto o jovem olhava para ela com desespero. Por favor, saia daqui. Sua vida depende disso. O desespero tomou conta. Mas outra parte dela não queria simplesmente fugir. O que estava acontecendo? O que havia escondido por tanto tempo? E se tudo que ela acreditava sobre sua família estivesse prestes a ser desmoronado? As batidas na porta começaram, e um grito de "espere" escapuliu dos lábios de Clara. Seria a última chance de compreender o que as sombras realmente queriam dela. E com isso, uma nova mensagem vibrou em seu celular, mas ao olhar, tudo ficou branco. Uma frase aparecia na tela. Você não pode fugir do que é. O frio subiu pela espinha dela. Mas desta vez, um fogo de determinação também começava a crescer. Ela queria e precisava saber a verdade. Mas serão os segredos da sua família realmente tão devastadores? Com a porta batendo e os rostos sombrios a espreitando, o que aconteceria agora? Uma nova vida se apresentava, ou um abismo sem volta. Clara respirou fundo, e na linha entre o conhecimento e a segurança, ela sabia que o que vinha a seguir mudaria tudo para sempre. Clara girou sobre os calcanhares, o coração disparado, pronta para encarar qualquer mistério que surgisse. Mas antes que pudesse pensar em como responder ao aviso de sua mãe, o ambiente ao redor dela mudou. O ar ficou pesado, como se algo invisível estivesse colidindo à sua volta. A luz fraca da sala piscou. De repente, e antes que ela pudesse processar o que estava acontecendo, tudo ao seu redor se desfez em uma névoa espessa. A realidade parecia escorregar de suas mãos. E quando a névoa se dissipou, Clara se viu em um antigo escritório, com papeladas espalhadas por toda parte e uma janela que dava para uma rua movimentada de uma cidade desconhecida. Na parede oposta, um grande quadro mostrava a imagem de sua mãe da foto. Mas agora era um retrato ao lado de dois homens de ternos escuros, seus rostos cheios de determinação. Espera. O coração de Clara começou a acelerar mais. O que está acontecendo?
O ar estava frio, e a maneira como os homens encaravam a câmera já a deixava inquieta. Clara se aproximou da mesa e viu um diário aberto, cujas notas estavam escritas apressadamente. As palavras saltavam para ela. A verdade sobre os Akira. A família não é o que parece. Então, um barulho alto fez Clara girar, seu coração batendo rápido novamente. Uma porta bateu, e com isso, um homem alto entrou, seu olhar fixo em Clara. Ele parecia conhecido, e a expressão em seu rosto era uma mistura de alarme e reconhecimento. Clara, ele perguntou, confuso, o que você está fazendo aqui? Você não deveria estar aqui. Quem é você? O que está acontecendo? Clara sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. As palavras saíam rápidas de sua boca. Você precisa ir. Eles vêm atrás de você. A verdade é mais mortal do que você imagina. Ele se aproximou, puxando Clara para um canto escuro do escritório, e seus olhos estavam arregalados de pavor. Segredos? Que segredos? De quem você está falando? O desespero a envolvia. Os olhos do homem brilharam com uma urgência quase dolorosa. Sua mãe e o homem na foto são parte de algo muito maior. Você não é só uma vítima. Você é a peça central. O que quer que eles estejam buscando, você é a chave. Clara ficou paralisada. A peça central? O que você quer dizer? Era tudo confuso. Cada resposta mais distante. Cada palavra como uma bomba. O que significava ser a chave? Você precisa entender, ele disse. E ao olhar novamente pela janela, seu rosto palideceu. Eles estão aqui. Pela janela. Clara viu sombras se aproximando. Homens e mulheres em trajes escuros, com expressões que mostravam apenas uma determinação gelada. O desespero tomou conta dela. Mas antes que pudesse reagir, o homem puxou Clara para mais perto. Eles não estão aqui para brincar, Clara. Eles vão te encontrar e não podem saber que você está aqui. Você não pode saber a verdade. Mas eu preciso saber, Clara gritou, sua voz ecoando pelo escritório. O que está acontecendo com a minha família? O que ela escondeu? Nesse momento, algo estalou na porta e uma figura conhecida entrou, sua mãe, mas com um olhar diferente. Mais uma vez, Clara sentiu um nó na garganta. O que ela estava fazendo aqui? A mulher avançou e Clara não sabia se estava mais assustada ou aliviada. Você não deveria estar aqui, Clara. Você não entende o que significa. O tom de sua mãe era intenso e tinha um peso que a deixou sem palavras. Mas eu quero entender o que está acontecendo. Clara começou a tremer de raiva e confusão. E então, como um raio, Clara percebeu. Você está envolvida com os Akira. Você é uma deles, não é? A expressão da mãe deslizou rapidamente entre dor e desespero. Mas antes que ela pudesse responder, a porta se abriu com violência. Silhuetas surgiram e uma voz grave cortou o silêncio. Pegamos você. Clara olhou para a mãe. O que está acontecendo? Você conhece esses homens? E a resposta que ela estava esperando nunca veio. Não. Final, Clara. Disse a mãe, a voz quebrada. Você pode decidir o que quer fazer. Mas saiba que a verdade pode destruir tudo o que você ama. Os homens começaram a avançar, e o tempo parecia parar para Clara. O que ela achava que sabia estava desmoronando, e uma nova verdade aterrorizante se formava diante dela. Ela era mais do que uma vítima. Era um elo de uma corrente sombria. As sombras que a cercavam não eram apenas do passado, mas agora também do presente. Uma nova mensagem vibrou em seu celular, e Clara desconfiou do que poderia ser. Assim que ela o olhou, tudo ficou branco novamente. Uma frase apareceu na tela. A vida que você conhece está prestes a mudar para sempre. Escolha. Seu lado. Clara prendeu a respiração, assustada e confusa. Como ela poderia escolher? Clara girou sobre os calcanhares, o coração disparado, pronta para encarar qualquer mistério que surgisse. Mas antes que pudesse pensar em como responder ao aviso de sua mãe, o ambiente ao redor mudou. O ar ficou pesado, como se algo invisível estivesse colidindo à sua volta. A luz fraca da sala piscou de repente,
E antes que ela pudesse processar o que estava acontecendo, tudo ao seu redor se desfez em uma névoa espessa. A realidade parecia escorregar de suas mãos. Quando a névoa se dissipou, Clara se viu em um antigo escritório, com papeladas espalhadas por toda parte e uma janela que dava para uma rua movimentada de uma cidade desconhecida. Na parede oposta, um grande quadro mostrava a imagem de sua mãe da foto, mas agora era um retrato ao lado de dois homens de ternos escuros, seus rostos cheios de determinação. Espera! O coração de Clara começou a acelerar mais. O que está acontecendo? O ar estava frio, e como se fosse uma cena de filme, tudo parecia fora do lugar. Clara se aproximou da mesa e viu um diário aberto, com notas escritas apressadamente. As palavras saltavam para ela. A verdade sobre o Zakira. A família não é o que parece. Então, um barulho alto fez Clara girar, seu coração batendo rápido novamente. Uma porta bateu, e com isso, um homem alto entrou, seu olhar fixo em Clara. Ele parecia conhecido. E a expressão em seu rosto era uma mistura de alarme e reconhecimento. Clara? Ele perguntou confuso. O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar aqui. Quem é você? O que está acontecendo? Clara sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. As palavras saíam rápidas de sua boca. Você precisa ir. Eles vêm atrás de você. A verdade é mais mortal do que você imagina. Ele se aproximou, puxando Clara para um canto escuro do escritório. E seus olhos estavam arregalados de pavor. Segredos? Que segredos? De quem você está falando? O desespero a envolvia. Os olhos do homem brilharam com urgência. Sua mãe e o homem na foto são parte de algo muito maior. Você não é só uma vítima. Você é a peça central. O que quer que eles estejam buscando, você é a chave. Clara estava paralisada. A peça central? O que você quer dizer? Suas palavras pesavam no ar. Como assim? Você precisa entender, ele disse, olhando apressado pela janela, seu rosto palidecendo. Eles estão aqui. Pela janela, Clara viu sombras se aproximando. Homens e mulheres em trajes escuros, com expressões de determinação. O desespero tomou conta. Mas antes que pudesse reagir, o homem puxou Clara mais perto. Eles não estão aqui para brincar, Clara. Eles vão te encontrar e não podem saber que você está aqui. Você não pode saber a verdade. Mas eu preciso saber, Clara gritou, sua voz ecoando pelo escritório. O que está acontecendo com a minha família? O que ela escondeu? Mas antes que ele pudesse explicar mais, a porta se abriu com um estrondo. Era sua mãe, mas seu olhar estava perdido. Ela se adiantou, suas palavras soando estranhas. Clara, você precisa ir. Agora! O que está feito, está feito. Você conhece esses homens. O que é isso? Você está escondendo algo de mim. Clara quase não conseguiu conter a angústia. Então, antes que alguém pudesse responder, uma luz ofuscante surgiu do outro lado da rua. Um carro preto reluzente parou abruptamente. As portas se abriam em um movimento quase coreografado e várias figuras saíram, seus painéis brilhando à noite. Clara ficou paralisada. Eram seus familiares, e entre eles estava seu pai, que ela pensava estar perdido para sempre. Mas algo estava errado. Ele não. Parecia o mesmo. Pai? Clara sussurrou, sem acreditar. As lembranças do passado começaram a se misturar com a confusão presente. A sensação de alívio se transformou em uma apreensão gélida. Ele olhou diretamente para ela, mas seu olhar estava vazio, como um eco perdido. Clara, você não tem ideia do que está acontecendo, e é melhor que não descubra. O homem que estava ao lado dela disse. Mas sua voz agora nem soava como um aviso. Soava mais como um sentimento de traição. Naquele exato momento, um som estrondoso ecoou pelo ambiente. As sombras se aproximaram e a luz do carro iluminou o cenário como um flash, revelando segredos escondidos. Clara viu não apenas seu pai, mas também seu irmão, como uma parte de algo muito maior.
algo obscuro e perturbador. O que eles representavam? Por que estavam ali? O homem ao lado de Clara, que parecia tão protetor, agora a olhava com uma mistura de culpa e medo. Você não pode ir com eles, Clara. A verdade que você busca pode destruir tudo. As batidas na porta começaram a crescer em intensidade, enquanto Clara sentia a adrenalina bombear em suas veias. Um pânico se instalou. Por que vocês estão aqui? O que realmente está acontecendo? E antes que conseguisse respirar, seu celular vibrou novamente. A tela iluminou com uma nova mensagem. A vida que você conhece está prestes a mudar para sempre. Escolha seu lado. A respiração de Clara ficou pesada. Ela precisava fazer uma escolha. Mas a confusão a envolvia como um manto apertado. O peso dos segredos nunca revelados se acumulava em seu peito. A luz através da janela parecia adquirir uma tonalidade sombria e as sombras do lado de fora se aproximavam, paralelas ao destino. Clara olhou uma última vez para sua mãe e os outros, a dúvida e o desespero tomando conta. O que ela realmente era e o que o futuro lhe reservava. Clara girou sobre os calcanhares, o coração disparado, pronta para encarar qualquer mistério que surgisse. Mas antes que pudesse pensar em como responder ao aviso de sua mãe, o ar ao seu redor começou a mudar. Um frio intenso invadiu o escritório, como se uma ventania desconhecida tivesse entrado pela porta aberta. A luz começou a piscar, criando sombras dançantes nas paredes, e o barulho da batida na porta aumentou em intensidade. "Clara, você precisa ir agora!" gritou o homem ao seu lado, seu olhar nervoso. Mas a confusão tomava conta dela. "Por que eles estão aqui? O que a sua família esconde? O que eu sou para vocês?" Mas antes que alguém pudesse responder, o que parecia ser uma explosão atingiu a porta. O impacto enviou pedaços de madeira e metal para dentro do escritório. A porta se despedaçou, revelando um grupo de pessoas vestidas de preto com olhares determinados e ameaçadores. "Pegamos você!" gritou um dos homens, avançando diretamente em direção a Clara. Mas Clara sentia suas pernas paralisadas, o medo a dominando. O homem que estava ao seu lado puxou-a para trás dele, os músculos tensos. "Rápido, para a janela!" ordenou. E no fundo do coração, Clara sabia que não poderia escapar. O que ocorria ali parecia mais uma armadilha do que um verdadeiro resgate. Quando o homem a puxou, Clara olhou para sua mãe, que agora estava paralisada, a expressão de horror estampada no rosto. "Mãe, o que está acontecendo?" perguntou Clara, sua voz quase um sussurro. A mulher parecia em choque, desistida, e Clara sentiu um nó na garganta. Mas antes que a mãe pudesse responder, um dos novos intrusos falou altivamente. "Chega de joguinhos. Você vai descobrir a verdade agora." Ele se virou para a mãe de Clara, os olhos afiados como lâminas. "Você vai nos contar exatamente onde está." "Eu não sei do que você está falando", a mãe gritou, mas a firmeza de seu tom falhou, dando espaço à incerteza. Nesse momento, algo mudou. Um dos homens em trajes escuros fez um sinal para os outros e, de repente, qualquer formalidade se dissolveu. Clara sentiu uma onda de raiva e confusão. Eram todos aliados? O que estava acontecendo? O homem que estava ao lado de Clara começou a tremer, deixando-a mais confusa. "Clara", ele começou, mas antes que pudesse completar, Clara o interrompeu. "Por que você está se comportando como se soubesse algo? Quem é você?" Ela se sentia cercada, presa entre medos e verdades horripilantes. Mas em vez de responder, o homem olhou para a mãe de Clara com um olhar de dor. "Ela nunca te contou, não é?" O silêncio se arrastou e a atmosfera ficou pesada. O rosto da mãe de Clara se contorceu e a verdade começou a emergir. "Clara, você precisa entender. Sua origem não é o que você pensa." Ela hesitou, a luta interna dela à vista de todos. Você é uma Kira, desde sempre." "Uma Kira?" Clara gritou, sentindo a realidade se desmanchar ao redor dela. Todas as palavras, todas as memórias, começaram a fazer sentido de modo distorcido. "Você está dizendo que eu sou uma deles?"
Como assim? Clara, não é o que você imagina. Você realmente não sabe. A mãe ficou em pânico, mas era tarde demais. O homem que estava ao lado dela olhou para os intrusos. Os Akira não apenas existem, eles controlam o que você conhece. Eles estão vindo, e você acha que eles querem. Não, isso não pode ser verdade. Clara sentia como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Toda a sua vida desmoronou em segundos, e a figura de seu pai na rua boreal a percedia como um eco distante. Clara, a verdade que você busca pode destruir tudo. A expressão de seu protetor transbordava temor. No exato momento, o que parecia ser um burburinho na sala cresceu em um grito. O que está acontecendo? Clara girou a cabeça, buscando por uma saída. Mas antes de qualquer um poder se mover, a mãe dela fez um movimento rápido e revelador. Ela abriu a boca e soltou a frase que parecia ter sido guardada para o momento mais sombrio. Se você mais uma vez se envolver com eles, Clara, nunca mais verá seus pais de novo. Você não pode confiar em ninguém. O mundo de Clara virou do avesso. Confiança? O coração dela batia contra o peito. E então, como um relâmpago, o celular dela vibrou. E uma nova mensagem surgiu na tela. A escolha não é sua, Clara. O tempo se esgotou. O que ela realmente era? O que mais estava escondido? Em quem confiar? A escuridão se aproximava e Clara sabia. A batalha pelo que quer que fosse sua vida estava prestes a começar. Clara estava atordoada. As palavras de sua mãe reverberavam em sua mente. Você é uma Akira. Uma parte dela queria gritar, outra parte queria se esconder. Mas antes que ela pudesse processar tudo, o homem ao seu lado a puxou com uma urgência desmedida. Para a janela! Agora! O homem desmoronou ao seu lado, e uma onda de pânico se espalhou entre eles. Clara olhou para a porta, onde as sombras dos intrusos se agitavam, e seu coração disparou. O que estava acontecendo? O que você sabe sobre tudo isso? Ela questionou. O homem não respondeu, sua atenção totalmente voltada para a porta desvencilhada. E então, antes que o desespero se estabelecesse completamente, houve o estrondo ensurdecedor. A porta foi arrombada. Clara congelou. Uma figura imponente apareceu, irradiando um poder que a fazia tremer. Era seu pai, mas algo não estava certo. Ele não parecia humano. Seus olhos eram frios, quase vazios, e a maneira como sua boca se curvava revelava uma crueldade que ela nunca havia encarado antes. Clara! Ele gritou, avançando em sua direção, enquanto os outros o seguiam. Os homens em trajes escuros agora pareciam mais alertas, preparados para qualquer movimento. Mas o olhar de seu pai a paralisava de uma maneira que ela nunca poderia imaginar. Você não deve estar aqui. A voz dele era profunda, mas havia um estranhamento, como se ele não estivesse falando com a filha, mas com uma desconhecida. Pai? Clara sussurrou, a dor reverberando em seu peito. O que aconteceu com você? Ele hesitou, mas quando falou, a resposta se torceu em um nó. Você precisa escolher um lado, Clara. A verdade pode desprezar até os laços mais fortes. O homem ao lado de Clara estava completamente em pânico agora. Você não pode deixar que ele te influencie. Não podemos confiar nele. Sua voz tremia, mas Clara não conseguia desviar o olhar da figura paterna, que pareciam se tornar cada vez mais sobrenatural, a cada palavra proferida. Ele não é o que parece, Clara. O homem implorou, puxando-a novamente para mais perto de si, como se esperasse defendê-la de algo que não era possível compreender. A situação era uma verdadeira tempestade de revelações e emoções, a incerteza paralisando todos os seus pensamentos. 5 estapa, e tem que vir conosco, gritou um dos homens sombrios. A tensão no ar, ficou palpável, um choque que atravessou a sala. Não vamos deixar que você leve minha filha. Seu pai rugiu, agora parecendo completamente fora do controle, como uma criatura feroz. O olhar de desesperação que antes era familiar, agora se tornara uma máscara tão desconhecida. Quem é você realmente? Clara gritou,
com um nó na garganta. A intensidade da situação a fazia sentir que a terra se movia sob seus pés. Mas antes que mais caos se instalasse, uma explosão de luz tomou conta do escritório, ofuscando a visão de Clara. Uma energia pulsante percorreu o ambiente, como um rugido de um trovão. Clara sentiu um frio cortar seu estômago, uma pressão cada vez mais forte, quase a sufocando. E de repente, tudo parou. Quando a luz começou a se dissipar, Clara se viu em um claro, uma floresta densa ao seu redor. O que estava acontecendo? Ela olhou para seus braços e viu uma marca, um símbolo em sua pele brilhando com a mesma intensidade que a luz. Você está se transformando, disse o homem ao seu lado, aterrorizado. A verdade não precisa de mentiras para sobreviver. Você é a própria-chave, mas deve escolher quem quer ser. O coração de Clara bateu mais rápido, a confusão e o medo se misturando com uma nova sensação: poder. A partir daquele momento, tudo mudaria. Mas o que isso significava para ela? O que realmente estava em jogo? A escolha que tinha que fazer poderia fazer desmoronar sua vida, ou talvez, por fim, a libertasse. Clara respirou fundo e a escuridão à sua volta se fechou, mas uma luz interior a guiava. E com isso ela sabia, a verdadeira batalha estava prestes a começar. Clara estava atordoada, sua mãe reverberava em sua mente. Você é uma Kira. O peso da revelação a empurrava para um abismo de incertezas, mas antes que ela pudesse processar tudo, o homem ao seu lado a puxou com uma urgência desmedida. Para a janela. Agora. O desespero em seu olhar tinha uma intensidade desesperadora. Clara não hesitou. Sentiu a adrenalina correndo em suas veias enquanto se movia em direção à saída. Mas antes que eles conseguissem chegar lá, tudo ficou em câmera lenta. Um estrondo ensurdecedor atravessou o escritório. A porta se despedaçou e figuras em trajes escuros invadiram o espaço. Seus olhos frios e vazios. A tensão cortava o ar, como se o próprio tempo tivesse parado. Clara não conseguia parar de olhar para o homem que parecia estar se transformando, seu semblante mudando de medo para determinação. Clara, o grito veio de seu pai, ecoando como um trovão, e a figura imponente à sua frente, que ela pensava conhecer, parecia mais uma criatura de pesadelo. Você não deve estar aqui. A voz dele era profunda, mas esvaziada, transformada. Era como se ele não estivesse falando com a filha, mas com o objeto de sua obsessão. Pai? Clara sussurrou, o medo a paralisando. Havia algo errado nele. Os olhos que outrora eram cheios de amor agora estavam frios, quase vazios. A realidade estava mudando diante de seus olhos, e uma onda de temor percorreu sua coluna. Vá para casa, Clara! Não me faça fazer algo de que eu me arrependa! O olhar do homem a fez sentir uma angústia intensa. O homem ao seu lado tentava puxá-la para mais perto, buscando protegê-la. Mas as sombras se aproximavam. Por que você está fazendo isso? Clara gritou, uma chama de desespero crescendo em seu peito. Quem é você realmente? A confusão se transformava em raiva. A lembrança de um homem que amava começava a desvanecer-se. Cleon, gritou uma mulher, uma das figuras em trajes escuros. Pare! A verdade não deve ser revelada assim. Tarde demais! Ele rosnou. E então, para. O choque indizível de Clara. Ele mirou para ela e gritou. A verdade é que estamos todos presos em uma mentira. Você não é minha filha. Você é um experimento. Um experimento? O coração de Clara parou por um instante. Eram suas palavras um eco de algum tipo de loucura? Mas o olhar sereno, quase fadado de sua mãe, mostrava que havia algo de tragicamente real naquelas palavras. As sombras ao redor dela estavam se movendo, formando um círculo ameaçador. Você é uma mistura, Clara. Parte de nós, parte de algo mais. Algo que eles querem. Ele gritava como se fosse um ser aterrorizante, mas havia uma dor em sua voz. A mulher ao seu lado sussurrou algo em seu ouvido, e ele a sentiu. Foi
Por causa do projeto Akira que você nasceu. Eu não queria. Foi imposta a nós. Um nó se formou na garganta de Clara enquanto tudo ao seu redor começava a escurecer. Então, o que eu sou? Você é a escolha. A primeira linha de defesa ou a arma que a família quer usar. E eles vêm para te pegar. A sala estava preenchida com uma tensão palpável e os pensamentos da jovem giravam como uma tempestade. Quando ele disse aquilo, tudo fazia sentido e, ao mesmo tempo, parecia um pesadelo sem fim. As figuras em trajes escuros avançaram e o homem se virou para Clara, com o desespero em seus olhos. O espaço enquanto as figuras se aproximavam cada vez mais. O celular de Clara vibrou em seu bolso e, num impulso, ela puxou. A tela iluminou a escuridão. A verdade está vindo atrás de você. Prepare-se para a escolha. O que estava acontecendo? Sua vida inteira, virando de ponta cabeça. Todos os laços que pensava conhecer se desmanchando. O que se revelava era uma rede de enganos tão profunda que mal parecia verdadeira. E no fundo, Clara percebeu que ao se descobrir, sua identidade estava em perigo. Você tente decidir, Clara, disse o homem. E quando ele apontou para o pai, a tensão explodiu. O que ela havia tomado por amor era apenas um eco distante. Tudo o que restava à sua frente era o desconhecido. E o que devia ser, em teoria, um lar, agora estava apenas cheio de dor. O futuro à sua frente parecia mais escuro que nunca, e a última mensagem de seu celular ecoava em sua mente. O que ela realmente era? O que significava ser a chave? E antes que pudesse tomar uma decisão, os homens avançaram, sugerindo que a única escolha era entre correr ou se render. Clara ficou em um abismo entre seus instintos. O que ela faria agora? Essa era sua batalha, mas o que estava por vir poderia mudar tudo. Clara estava paralisada. O impacto das palavras ecoava em sua mente como um tambor, um experimento. O frio subiu pela sua coluna e uma onda de desespero a envolveu. Os homens, em traje escuro, se moviam lentamente, como se o tempo estivesse se esticando, e a tensão no ar era quase insuportável. Clara olhou para seu pai, e as emoções misturadas em seu olhar a deixaram ainda mais confusa. O que você está dizendo? Ela forçou sua voz a sair, mas era difícil. O homem ao seu lado a puxou, seus olhos cheios de compreensão e terror. Nós não temos tempo! E começou a arrastá-la em direção da janela. Mas antes que conseguissem sair, houve um estalo ensurdecedor. A luz do ambiente pareceria chacoalhar. Uma explosão próxima fez as paredes vibrarem e o chão tremer. Clara olhou para a porta e viu que parecia um grupo de soldados, armados e prontos para qualquer coisa. O pânico tomou conta. O som de tiro ecoou e tudo se tornou um caos. Vá! Gritou o homem. Mas Clara ficou presa, o horror se desenrolando diante dela. Seu pai avançou em direção à porta, um olhar de determinação no rosto. Clara, não deixe que eles te peguem. A voz dele era intensa, quase uma rocha na tempestade. Ela não sabia o que fazer. O que estava acontecendo? Nesse momento, uma luz ofuscante pressionou seus olhos, e o ar carregado de tensão da sala começou a rachar. Clara se virou, e ao fazer isso, viu algo chocante. Seu pai não era mais ele. Seu rosto se transformou, como se uma máscara estivesse se quebrando, revelando uma criatura sombria, com olhos negros e brilhantes. Pai? A palavra saiu como um sussurro. Não podia ser verdade. O homem que ela conhecia, seu pai amoroso, havia desaparecido. Tudo o que restava era um ser que a aterrorizava até a alma. Um grito atravessou o ar, e Clara percebeu que estava cercada. Você precisa entender, Clara, a criatura sibilou, seu tom um eco distante do que já foi. Você é a chave, mas eles não podem saber disso. Ele apanhou o celular da mão de Clara e olhou para a tela iluminada. Você quer a verdade? A verdade é que eu não sou o que você pensa. O som de passos pesados aproximava-se.
As sombras dos homens em traje escuro se lançavam contra os outros, e Clara precisava fugir, mas estava colocada naquela cena insana. É devastadora. O desejo de se salvar se misturava à necessidade de entender o que estava acontecendo. O homem ao seu lado puxou-a de lado, guardando-a. Temos que sair. Eles já estão vindo aqui. Mas e meu pai? O que ele é? O visionamento do que estava acontecendo começou a murchar. A criatura, antes seu pai, agora se tornara um monstro. Mas algo ainda prendia ao passado. Ele é parte do experimento, Clara. E você também. Você precisa sair. Agora! As batidas na porta ficavam mais fortes. O homem que a protegia estava começando a transparecer uma ansiedade palpável. A luz da janela começou a atravessar a escuridão no escritório, mas os ruídos ao redor tornaram-se ensurdecedores. Clara hesitou, presa entre o horror e a urgência, um abismo que a fazia hesitar. Por favor, ele gritou. Temos que ir agora. A verdade vai te consumir. E então aconteceu algo inesperado. Clara sentiu um puxão profundo, como se algo dentro dela estivesse despertando. Um poder. Lembranças começaram a fluir com uma intensidade avassaladora. Akira, ela murmurou. As palavras se tornaram diferentes, ressoando com um significado tremendo. O passado, suas memórias. Tudo o que tinha sido ensinado começou a emergir em flashes vívidos. Clara, isso não é um jogo. O homem estava desesperado. A verdade era mais complexa do que ela jamais poderia imaginar. Mas em vez de seguir o seu instinto de fuga, um impulso de coragem tomou conta. Eu sou Akira, gritou ela, a afirmação saindo como um grito primal. As sombras dos homens encolheram-se momentaneamente, e a criatura à sua frente parou, as expressões virando um choque completo. Por um breve instante, a sala ficou em silêncio, e Clara percebeu que todo o poder residia em seus próprios punhos. A verdade do que acontecia estava mais próxima do que esperava, e a luta recém-despertada pulsava em suas veias. Mas o que isso significava? Por quanto tempo sua vida tinha sido uma farsa? Ela sabia que, mesmo tendo feito essa descoberta crucial, a batalha estava apenas começando. O destino dele e de todos ao seu redor estava prestes a mudar. E o que poderia acontecer a seguir? As consequências eram imprevisíveis, e Clara estava à beira de uma tempestade. Tudo estava prestes a desmoronar. E, mais uma vez, ela só tinha duas opções: avançar ou se render ao escuro que agora a envolvia. Clara sentiu uma onda de poder percorrendo suas veias, como se a revelação de ser uma Akira tivesse desencadeado algo profundo dentro dela. Os homens em preto hesitaram ao ver essa mudança. Ela respirou fundo, tomando consciência de que a força para enfrentar a verdade estava ao seu alcance. As paredes do escritório pareciam se fechar ao redor dela. Mas em vez de medo, sentiu determinação. Eu sou a chave, eu decido quem sou. Clara gritou, sua voz ecoando. Com esse grito, uma luz brilhante emanou de seu corpo, empurrando todos os presentes para trás. A energia da verdade pulsava em suas mãos. Clara viu o olhar de desespero no rosto de seu pai, agora uma figura grotesca, e a confusão de sua mãe, incapaz de se mover. Pare, Clara, ele gritou, mas a coragem dela se consolidava. E com isso, todas as memórias, toda a dor e os segredos surgiram. Ela via sua mãe, mais jovem e radiante na foto. E tudo o que havia aprendido sobre sua família fez sentido de forma tragicamente clara. Clara não era apenas o experimento. Ela era a linha de frente em uma guerra por liberdade, poder e verdade. Vocês não vão me controlar, gritou, e essa declaração fez a sala vibrar. Os homens em trajes escuros trocaram olhares, percebendo que a luta que havia se desenrolado tinha se tornado muito mais do que um embate. Familiar. Segurem ela, um deles ordenou, mas seus comandos pareciam falhar perante a nova energia que emanava de Clara. Ela ergueu as mãos, pensando em tudo o que havia passado e no desejo ardente de acabar com um ciclo de dor.
Uma onda de luz despontou e as sombras começaram a recuar. Clara, sua insensatez pode custar vidas, um dos homens sibilou. E naquele momento, tudo se tornou visível, como se uma cortina tivesse sido retirada. Clara viu o espaço ao redor preenchido com figuras conhecidas. Seus amigos, aqueles que sempre estiveram ali, mas que ela nunca percebeu antes, estavam dispostos a se unir a ela, formando um muro de proteção. Eu não estou sozinha. A confirmação de Clara fez a luz crescer, e em um instante, o lugar em que estavam rachou, desencadeando uma onda de energia que se expandiu em todas as direções. Ela sentiu um alívio e um peso saindo de seus ombros. A batalha estava sendo travada, mas agora ela tinha aliados. Os rostos de seus amigos refletiam determinação e lealdade. Eles acreditavam nela, e isso a fazia sentir-se forte. Vamos juntos! Clara gritou, olhando nos olhos de cada um, e a conexão entre eles funcionou como um farol. A sala explodia em luz, e a presença de Clara, carregando a verdade, a chave que todos procuravam, fazia com que a escuridão se dissipasse. Houve um último grito de desespero do pai que ela conhecia, e um rugido de sua forma sombria. Mas Clara não estava mais. Com medo, com o último gesto, ela direcionou a luz para a porta arrebentada. Um clarão. E a realidade ao redor começou a mudar. Clara! A voz da sua mãe ecoou, uma mistura de dor e súplica. Num instante tudo se desfez, e eles eram simplesmente lembranças e sombras distantes. As figuras começaram a se dissipar, levando consigo o peso de segredos há muito guardados. Clara sentiu como se estivesse flutuando, perdida entre os laços de tempo e espaço. E assim, em meio ao caos. Clara sorriu. Ela havia encontrado sua verdade, e com isso uma nova vida estava se formando. Dentro dela, a determinação ardia mais forte do que a dúvida. O que viria a seguir? Ela não tinha certeza, mas mais do que, nunca estava pronta. Estava pronta para fazer uma escolha. Mas a escuridão do passado ainda pairava. E enquanto Clara flutuava na luz, uma última mensagem apareceu em seu celular. A verdadeira batalha está apenas começando. E foi nessa nova e eterna incerteza que tudo havia mudado. E agora eu preciso de você. Isso é urgente. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Ou botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa comunidade crescer. Vinda à seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Isso é o momento para demonstrar. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.